Entrevista do programa de hoje, conversando com o advogado trabalhista da CVSM, Luiz Fernando Cardoso de Siqueira. Ele foi convidado pela produção do programa para falar sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece a licença de 180 dias para servidor federal pai solo. Mas essa pauta envolvendo a licença tanto para a mãe do bebê quanto para o pai é um assunto que a gente vai abordar nesse momento. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo à Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Rita. Bom Obrigado dia. pelo convite. Bom, o que a gente pode falar de forma geral, especialmente para a família, nesse momento que vai ter um bebê e pode então ter esse período de afastamento do trabalho? Só revendo um pouco os conceitos de maternidade, né? Que na verdade tem uma discussão de 120, 180 dias. Na verdade, o trabalhador, em regra geral, é 120 dias 120. A licença maternidade, né? Que paga pelo empregador que paga. E 4 meses. Paga por 4 meses, 120 dias. Para as empresas que optarem pelo programa Empresa Cidadã, ela pode ainda adicionar mais 60 dias para esse benefício. Então, esses 60 dias também são pagos pela empresa, que depois se reembolsa no imposto de renda. Por isso que só pode ser para as empresas que têm um lucro real para poder aderir a este programa. Mas a empresa adere, ela conversa com a pessoa? Independe da pessoa. A empresa pode aderir, se ela quiser estender esse benefício por mais 60 dias, se ela preencher os requisitos, ela pode aderir, né? Contrariamente aos 120 dias que a empresa paga normal e desconta da Previdência Social na sua guia mensal, esses 60 dias adicionais, elas compensam, não é o INSS que paga diretamente, é o governo, mas não o INSS, é a União, através do desconto no imposto de renda. Esses são os conceitos, né, de licença maternidade, 120 ou 180 dias. Mas a regra geral, a grande parte é 120 dias. 120 tanto para servidores públicos e para os trabalhadores da iniciativa privada, qual que é a regra? Esses conceitos são para iniciativa privada. Servidor público, em regra, segue mais ou menos a mesma regra, mas não pela legislação do servidor trabalhista comum, e sim por os regulamentos, conforme a empresa pública tem seus estatutos ou regulamento específico, legislação específica. E esse é o tempo para a mulher. Exatamente. Né? Para o homem, como é que funciona? Para o pai da criança, né? Para o pai da criança, entrando um pouco nesse conceito, agora vamos entrar um pouco na decisão para a gente poder entender um pouco. Essa decisão é específica para um servidor público, e é este caso aí, em que é um médico funcionário vinculado ao próprio INSS, né, servidor público, que não teve deferido pela Previdência a sua licença. Por quê? Porque ele fez barriga de aluguel nos Estados Unidos, então teve gêmeas, e não teve reconhecido, né? Porque se fosse no Brasil, talvez a mãe iria gozar o benefício e talvez ele não conseguia. Mas neste caso não existe a mãe aqui, então teve-se indeferimento, ele entrou na justiça e o STF deferiu para ele com base em princípios, em alguns fundamentos. Primeiro, que a Constituição equipara o homem à mulher. Segundo, tanto em direitos como em deveres. Mas o fator principal que essa decisão traz é que o foco todo é a criança. A criança não pode ser prejudicada independentemente de quem é a pessoa que está no pátrio poder, do gênero dela, né? Então, esse é o pensamento. A criança tem que ter a proteção independentemente de quem seja. Ela tem que ter alguém que se responsabiliza por ela. E ele é um pai solo e ele tem esse direito, né? Então, passa a ter esse direito, e a criança principalmente. Exatamente. Na verdade, isso é uma evolução e é uma tendência o STF só está ratificando aquilo que a legislação civil já fez em termos de conceitos de família, né? Porque lá na Constituição em 88, o conceito de família é mais padronizado, né? Homem e mulher, união estável, tem 3 conceitos lá de família. E a legislação civil já evoluiu nesse ponto, né? Reconhecendo uniões homoafetivas e determinadas outras situações. Então, o STF está apenas tentando adequar a legislação, a situação, né? Fazer justiça. Por quê? Porque, em regra, os fatos sociais sempre antecedem a legislação. A legislação nunca pode prever todas as situações que vão acontecer, né? E assim como vão acontecendo, quando o legislador não consegue correr a tempo de criar uma lei, o judiciário tem que socorrer para não deixar a parte. E foi isso que aconteceu em relação a essa questão do servidor público. E isso aí, só para confirmar essa situação de evolução da legislação, no direito trabalhista, por exemplo, a CLT já prevê
que no caso de falecimento da gestante, o pai continua. Se a criança não faleceu ou se ele não abandonar a criança, o pai continua gozando do benefício, né? A legislação previdenciária também prevê para o segurado ou segurada, ela tanto faz, não distingue o gênero, que adotar, independentemente ali, que adotar tem direito à licença maternidade. Inicialmente se dava licença conforme a idade da criança, agora é unificado também o mesmo sistema, 120 ou 180, conforme o enquadramento da situação do emprego, né, do empregador. Em uma situação em que a mãe ela tem a sua licença, o pai tem o período de quanto tempo de licença? O pai só tem a licença paternidade, se é o legislador, paternidade, que era um dia e pela Constituição foi para 5, que é para ficar junto. Essa é a licença perante o empregador, né? Essa licença não é o INSS que paga, é a empresa que paga, ele tem direito a 5 dias. Né? Ele só vai tentar se subrogar nesse direito se acontecer alguma coisa com a mãe, né? Ou, né, que daí ele assumir, né, a criação do filho naquele momento. Tem outras decisões, outras jurisprudências que também são curiosas nesse sentido de conceder uma licença maior para o pai ou para a mãe? Tem situações muitos vinculadas, às vezes, ao serviço público também, porque lá tem seus regulamentos específicos, mas tem decisões em casos de doenças específicas. Às vezes as crianças têm uma doença que não tem como a criança, mesmo após o período da licença, não tem como deixar numa creche, alguma coisa, e judicialmente já estão deferindo, né, uma licença maior. E aí entra a discussão, cada caso define quem vai custear isso aí, né? Se o custeio vai ser pela própria empresa ou se vai ser pela Previdência Social, né? Uhum. Sempre quando ocorre uma situação nova, né, como essa, né, essa decisão nesse caso, foi feita para um caso específico, ela passa a valer automaticamente para outros casos semelhantes? Ou não, cada caso vai ter que entrar com um pedido, ou dependendo do caso. Como não tem legislação específica em caso, a parte pode até intentar administrativamente, né, o benefício. Não conseguindo, ele indo para o judiciário, a tendência é o judiciário né, conceder, inclusive agora com base nesta decisão, que já era uma tendência, como eu disse, na legislação civil já estavam dando para casais homoafetivos, para todas as situações já estava enquadrando. Então, a tendência é, sendo indeferido, indo para o judiciário, a questão é que vai ganhar esse benefício. Bom, não sei se teria mais alguma questão para acrescentar como forma de serviço para os nossos ouvintes, o que é importante das pessoas estarem sabendo em relação a esse tema. Não, o importante é que, em todos os sentidos, a gente viu na pandemia, né, a proteção à maternidade, à gestante, à lactante, né? São situações, por exemplo, já desde a reforma trabalhista, a gestante e lactante, mesmo após o parto, ela não pode trabalhar em nenhuma atividade insalubre. Perfeito. Tanto é que se teve uma decisão, a reforma trabalhista colocou que poderia trabalhar em atividade insalubre se o médico desse ok, mas isso foi considerado, foi anulado, foi inconstitucional pelo STF, então, em nenhuma hipótese, quem trabalha em atividade insalubre hoje, uma gestante, ela pode continuar trabalhando. Descobriu que está grávida, mesmo no período que ela é lactante. Ela tem que ser deslocada para uma atividade não insalubre. Não tendo, por exemplo, uma indústria que não tem nenhum lugar que ela possa trabalhar ou ela não tem habilidade para ir para um setor administrativo, por exemplo, ou o contrário, ela vai ser colocada em benefício, diretamente colocada em benefício, como se fosse uma licença maternidade antecipada. Se ela conseguir, a empresa conseguir colocar ela em uma atividade que ela possa trabalhar não sendo insalubre, a empresa continua pagando insalubridade, só que para a empresa não ser onerada, ela desconta esse valor e para a funcionária também não perder esse benefício, a insalubridade é descontada na guia do INSS, o INSS reembolsa a empresa desse valor paga maior, ou seja, tudo visando proteger a maternidade. Né? Uhum. Às vezes a pessoa pode ter dúvidas em relação a isso e não sabe como proceder, não sabe como procurar essa ajuda, né, essa informação. Como é que pode ocorrer no dia a dia da pessoa? Procura um advogado, procura alguém que possa orientá-la, né, de como proceder? Normalmente essas questões, às vezes, antes de tomar qualquer iniciativa, poderia ir no órgão previdenciário, hoje tem até pelo número 135. Já tem orientação a respeito. Já tem orientação, eles já te dizem, até te orientam, olha, essa situação o INSS não vai te enquadrar ou já vai, e a partir do indeferimento, né,
partir do indeferimento de um benefício ou coisa assim, daí sim a parte pode procurar o judiciário, mediante um advogado, né, para tentar buscar os seus direitos, né. Muito bem, conversamos com o advogado trabalhista da CVSM, Luiz Fernando Cardoso de Siqueira. Muito obrigado pela entrevista, pelas informações e até uma próxima. Até a próxima, obrigado novamente pelo convite. Até mais, muito obrigada. Agora 10h56, 18 graus e 6 décimos a temperatura. Pelo 999-787885, os ouvintes participam conosco, Rita, e tem um relato aqui de uma ouvinte nossa em relação à rua José Bonifácio, no bairro Hidráulica. Ela escreve que desde a segunda-feira tem água correndo e até então sem solução. Muita água indo embora. A Corsã já foi notificada, mas por enquanto sem resolver esse problema. Recado da nossa ouvinte desse vazamento.